Muito bem-vindo ao canal, me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar a respeito da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando a todos que Bolsonaro ele já se encontra preso em prisão domiciliar há um bom tempo. Essa prisão preventiva ela só mudou a modalidade, agora ele vai estar preso na sede da Polícia Federal. Antes de entrar no conteúdo, eu peço que todos se inscrevam, compartilhem e comentem nesse vídeo para dar o maior engajamento possível. Eu vou abordar da maneira simplificada tudo o que aconteceu para resultar nesta prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O que acontece? O bolsonarista ele está focando muito no fato da perseguição religiosa e, de certo modo, tem um fundamento se a pessoa começar a comparar a prisão de Lula com a prisão de Bolsonaro. E estão minimizando a respeito da tornozeleira eletrônica que o Bolsonaro danificou com ferro de solda. Para quem não sabe o que é um ferro de solda, não é um ferro de passar roupa. É um ferro que é utilizado para fazer pequenos reparos, e a pessoa conecta na tomada, conforme está aqui, e a ponta dele aquece, ficando quente o suficiente para derreter o plástico. Foi exatamente isso que Bolsonaro utilizou para destruir ou danificar, ele não destruiu por completo, ele danificou a tornozeleira eletrônica. Passada essa explicação breve, para ficar mais fácil de entender, vamos aos fatos que está sendo relatado aqui na mídia. O primeiro fato que aconteceu. Oração não é crime, disse Flávio Bolsonaro. É um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. O senador ele fez uma convocação de vigília para orar pelo pai dele, no caso do ex-presidente Bolsonaro, para ver se a situação é, penal dele melhora, a situação política dele melhora, não sei a pauta que era essa vigília, mas na prática o evangélico ele faz esse tipo de procedimento para orar pedindo a Deus a melhora para uma determinada pessoa. Exatamente isso que a vigília faz, não tem um cunho político, em si um cunho religioso que tem de ser respeitado por todo mundo, independente da religião. O fato foi esse daí que mobilizou e o STF, com medo que acontecesse uma situação de grandes proporções, pediu a prisão preventiva. O principal fato foi esse, não foi necessariamente o danificar a tornozeleira eletrônica que Bolsonaro está utilizando. Observe aqui, ó, que o senador da oposição afirma que foi preso por causa de uma oração. E, de certo modo, pela decisão do STF, dá a entender que o STF ele não está querendo mais se expor ao risco teórico de acontecer uma aglomeração do Porto de 8 de janeiro. Isso, ao meu ver, eu não vi em grande engajamento na rede social, deve ter sido algo regional de Brasília que foi feito para fazer essa oração para Bolsonaro. Observe aqui ó, que o Sóstenes Cavalcante ele aumentou o tom contra o ministro Alexandre Moraes, chamando de psicopata. Isso daqui, do ponto de vista político, é bom para ele e dá aquele engajamento todo contra o Alexandre Moraes na figura de um ministro que está sendo parcial nas decisões. Observe aqui o entendimento que é informado pelo UOL. O entendimento da PF de Alexandre Moraes é que a vigília causaria aglomeração em frente à casa do ex-presidente, o que, segundo as autoridades, geraria o risco para Bolsonaro e para terceiros. Qual seria esse risco? Isso aí tem que ser respondido. O risco é abstrato. O que é que poderia acontecer com Bolsonaro? Alguém ia matá-lo, alguém ia fazer um atentado à vida de Bolsonaro. O que iria causar terceiros? Uma vigília, um grupo de pessoas religiosas orando pelo Bolsonaro. Eu não vejo risco nesse sentido. Mas, assim, se ele fala que tem risco, ele tem que especificar que risco é esse. E se ele fala que alguém vai tentar matar Bolsonaro, ele tem que provar quem é que seria que iria fazer isso. Por que esse risco a Bolsonaro? Tem de ver o que está acontecendo. Ó, para Moraes, Flávio usou do mesmo modus operandi empregado pela organização criminosa que tentou dar o golpe de Estado em 2020, utilizando a metodologia de milícia digital para disseminar múltiplos canais de mensagem de ataque de ódio às instituições. Isso daqui tem de ser analisado de uma maneira
objetiva e sem muita emoção. Qual foi a metodologia que rede social hoje em dia, a esquerda usa, a direita usa, o centro usa, todo mundo usa rede social. Aí não pode falar que rede social é o modo operante da organização criminosa. Lógico que quadrilha também usa para dar golpe e WhatsApp, idoso, etc. Por isso que tem de ter muita cautela quanto a esse tipo de afirmação. Ó, milícia digital. Tem muita situação que tem muita gente informando que a esquerda utiliza de milícia digital também para atacar a direita. Aí isso daqui é uma situação que eu acho muito perigosa, fundamentar a decisão em cima disso. Lembrando que Lula ele foi preso, em 2018 ele estava preso, saiu muito odioso da cadeia e disse que ia, eu não vou usar a expressão, mas prejudicar as pessoas que colocaram ele na prisão, especialmente Sérgio Moro. Imagine Bolsonaro, se o Fux conseguir tornar ele elegível, sair da cadeia, com qual ímpeto ele vai agir quando voltar. Isso é muito perigoso, lembrando que Bolsonaro ele perdeu, mas foi voto a voto. Foi basicamente o Brasil está dividido 50 a 50. Isso é muito perigoso e também dá um discurso forte para a direita de uma perseguição contra o Bolsonaro. Para todo mundo ficar ciente do que está acontecendo, dessa narrativa que a direita está dizendo que é o seguinte: quando o Lula estava preso, em 2018, acredito que muita gente já se esqueceu de tudo que aconteceu, por isso que eu estou apresentando esta matéria do O Globo, que retrata exatamente o que a direita estaria planejando fazer, que no caso seria uma vigília no local que Bolsonaro está preso, né, quebrando domiciliar na frente da casa dele. Foi feita a mesma coisa com Lula, mas não foi um grupo de religiosos evangélicos, foi o pessoal da matriz afro do Candomblé que fez. Observe aqui, ó, pai de santo e gritos de boa noite Lula marcam atos e movimentos que fez greve de fome em apoio ao ex-presidente. Esse ex-presidente aqui é Lula. Conforme vai ser dito aqui na matéria, não vou especificar porque o foco é mais Bolsonaro do que aconteceu agora. Vamos convocar o Xangô, que é o orixá da justiça, para colocar seu machado na frente de nossas lutas. Observe que isso aqui, do ponto de vista religioso do candomblé, é uma entidade que atribui a função de orixá da justiça e que vai proteger Lula. Disse um representante, um terceiro do candomblé, para uma pequena plateia de 40 pessoas na Praça dos Três Poderes, Brasília, aqui ó, bem especificado. A última seja todo de branco, o pai de santo foi uma das lideranças religiosas, e aqui vai narrando a situação. Observe que isso foi uma manifestação religiosa a favor de Lula, da cultura do candomblé. Não podemos ter preconceito religioso com o evangélico. A gente não pode deduzir que todo evangélico é criminoso, que todo evangélico vai fazer uma tentativa de golpe de Estado. Isso é uma manifestação religiosa permitida pela Constituição. Foi legítimo, sim, essa manifestação. E também é legítimo manifestação religiosa de apoio às pessoas. Isso eu não vejo problema nenhum. Lembrando do seguinte, quem não se lembra, quem estava julgando Lula nesse momento era Sérgio Moro, nada menos do que um juiz que também foi acusado de perseguir o presidente Lula e ninguém proibiu essa manifestação. Logo, tem que ter dois pesos e é a única medida, não pode ter dois pesos e duas medidas. Por isso também que respalda essa narração da direita. Observa aqui, ó, argumentou criminalizar livre exercício de crença, e assim vai essa narrativa da direita. O ponto que eu digo é o quê? A decisão de Alexandre de Moraes não foi por causa dessa violação daqui da tornozeleira. Observe que ela foi danificada aqui, mas ainda estava fixa no tornozelo dele, fazendo com que disparasse o alarme. Lembrando que na residência Bolsonaro tem a equipe da Polícia Federal já para evitar possíveis fugas de Bolsonaro, alguma coisa assim, fazendo com que uma simples danificação dessa poderia o STF ter entrado em contato com a equipe da Polícia Federal que está de prontidão e ia pedir a resposta imediata.
para saber a situação de Bolsonaro, o que aconteceu, e veria que ele está em casa com a tornozeleira danificada, com o argumento que Bolsonaro disse, e ter possíveis escutas nisso. Pode ser um surto que ele teve, pode ser um medo de perseguição que ele tem, algo nesse sentido, que resultou nessa situação que aconteceu. Mas não precisaria fazer uma prisão preventiva, na minha opinião, que dá dando respaldo cada vez mais para a direita. E lembrando do todo mundo já sabe, inclusive a direita, que Bolsonaro vai ser preso. Isso não é surpresa para ninguém, nem para o próprio Bolsonaro, que vai ter a prisão em razão daquela trama golpista. E o Alexandre de Moraes é o relator, não precisando dessa ânsia de decretar prisão domiciliar, prisão preventiva de Bolsonaro. É seguir o rito normal, seguir o julgamento, e após isso a consequência seria essa prisão do Bolsonaro. Por isso que eu digo que essa decisão de Alexandre de Moraes de botar essa preventiva daí não foi acertado, e mostra, na verdade, que o Alexandre de Moraes e o STF ele está com medo de uma escalada da direita. Isso daí mostra apenas vulnerabilidade do STF e essa decretação da prisão preventiva de Bolsonaro com esses fundamentos. Eu não achei fundamento razoável essa decretação de prisão preventiva, e pode fazer com que ressuscite Bolsonaro, que estava esquecido há muito tempo em razão da prisão domiciliar dele, ressuscite na mídia, como é que está acontecendo de fato. A esquerda está utilizando a estratégia da tornozeleira danificada a favor dela, de uma maneira bem assertiva. Isso daí vai dar só esse ponto positivo para a esquerda utilizar essa tornozeleira, mas diante do resto, pode desgastar a imagem do STF do Brasil fora. Lembrando o seguinte, a fuga de Bolsonaro da casa dele, eu acredito que é quase inédita. Tem uma equipe da Polícia Federal lá, ele é uma pessoa idosa de 71 anos, cheio de problemas de saúde. Ele não conseguiria sair a não ser que tivesse algum apoio dentro da Polícia Federal para fazer essa fuga. Como não tem, ele não tem risco nenhum de fuga de lá. Por isso que essa medida de prisão preventiva não foi assertiva, na minha opinião. Peço que todos vocês comentem e divulguem esse vídeo para todo mundo ficar ciente das reais razões dessa prisão preventiva. Vocês concordam ou não a respeito do que foi feito? Muito obrigado a todos e até a próxima.